Bom, então, pessoal, agora vamos tratar do direito de passagem forçada, que é regulamentado pelo artigo 1285 do Código Civil. Bom, o que faz o artigo 1285 do Código Civil? Ele assegura ao proprietário de prédio que se achar encravado, sem acesso à via pública, nascente ou porto, o direito de constranger o vizinho a lhe conceder passagem pelo seu respectivo imóvel, mediante o pagamento de indenização. Muita gente confunde o direito de passagem forçada com a servidão de passagem. E eu vou explicar aqui, ao longo do vídeo, a diferença entre esses dois institutos. Vamos tratar, então, inicialmente do tema objeto da nossa análise, que é a passagem forçada, o direito de passagem forçada. Imaginem um imóvel que está absolutamente e naturalmente encravado, sem acesso à via pública, nascente ou porto. Eu tenho um terreno cujos limites confrontam com outros 3 terrenos, sem que exista um acesso desse terreno encravado, que está sitiado pelos demais, a uma via pública, a uma nascente ou a um porto. O que vai acontecer com o proprietário desse imóvel? Ele pura e simplesmente não terá como ter acesso ao bem a que lhe pertence. Um imóvel nessas condições não poderá ser economicamente explorado. Quem vai querer um imóvel que não tem um acesso a qualquer espécie de via pública, nascente ou porto? Ou seja, você não tem como acessá-lo nem por terra, nem por água. Esse imóvel, além de ter o seu conteúdo econômico completamente esvaziado, dificilmente terá condições de cumprir alguma função social, porque ninguém terá interesse em ocupar esse tipo de bem. Pensando nisso, o legislador criou o direito de passagem forçada em benefício do proprietário de um imóvel que esteja nessas condições de encravamento natural e absoluto. O titular de imóvel encravado de maneira natural e absoluta terá o direito de constranger qualquer um dos vizinhos de imóveis contíguos a lhe conceder uma passagem até uma estrada, uma rua, no caso de um imóvel rural, a uma nascente de rio, a um porto, a fim de que ele possa entrar e sair do bem que lhe pertence. Em troca, ele pagará uma indenização àquele proprietário que foi constrangido a lhe ceder uma passagem. Então, espero que tenha ficado claro. Eu sei que muitos aí devem estar pensando consigo mesmo, mas existe esse tipo de imóvel absolutamente, naturalmente encravado? Onde eu vou encontrar? Que regra é essa? Será que ela tem alguma utilidade? Bem, em zonas urbanas, é muito difícil nos dias de hoje nós imaginarmos a existência de imóveis que ostentem tal condição, de estarem naturalmente e absolutamente encravados, sitiados por outros prédios.
Nós podemos encontrar exemplos desse tipo de situação, talvez em áreas de ocupação irregular. Ocupação inicialmente irregular, que depois acaba se tornando regular, ou por uma uso capião coletiva, ou por algum outro instrumento de regularização da propriedade imobiliária. Mas o comum mesmo é encontrar esse tipo de situações, mais comum é encontrar esse tipo de situações em imóveis situados em zona rural. Chácaras, sítios, fazendas, que muitas vezes acabam ficando de alguma maneira encravados. Às vezes imóveis que surgem a partir da uso capião parcial de bens maiores. Né? Imaginem uma grande fazenda que foi ocupada parcialmente numa de suas partes, e isso acabou gerando a uso capião em favor daqueles possuidores. Não do terreno todo, mas da parte que era ocupada. De repente esse terreno pode estar encravado. E aí surge para o proprietário, que no nosso exemplo adquiriu a coisa por uso capião, o direito de exigir passagem forçada até alguma estrada, até algum porto, alguma nascente próxima. Tá certo? Vamos ler os dispositivos e a gente comenta em cima. Bom, o 1285, ele repete basicamente o que eu disse. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 2º. Sofrerá o constrangimento, ou seja, terá que suportar a passagem, o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Por exemplo, se eu tiver um imóvel encravado, entre outros 3, mas o acesso à estrada mais fácil, mais natural, se der através da passagem pelo imóvel A, é desse proprietário do imóvel A que o titular do prédio encravado vai exigir a passagem. Vamos imaginar um outro exemplo. Através de um dos imóveis vizinhos, ele teria passagem a uma estrada. E através de outro imóvel vizinho, ele teria acesso a um porto de um rio. Evidentemente que a passagem mais natural e mais fácil é aquela que permite o acesso do titular do prédio encravado a uma estrada. Porque, convenhamos, nem todos têm a possibilidade de ter barcos, de ter um acesso fácil por rio. Né? Então, nesse caso, vai ter que suportar a passagem aquele vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a tal finalidade. Aí prossegue o parágrafo 2º. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Então aqui nós estamos tratando da situação que uma venda parcial do prédio acaba fazendo que uma das partes perca o acesso à via pública. Vamos imaginar a situação de... Não precisa nem ser venda, né? Pode ser, por exemplo, a divisão de um grande imóvel em duas partes. Né? Vamos imaginar um imóvel de grande extensão, uma fazenda, que foi herdada por alguns irmãos. Esses irmãos resolvem dividi-la em vários imóveis menores, atribuindo a cada um deles
uma porção certa, determinada de terra, né? Para que cada um não possa se meter na área do outro irmão. E um dos irmãos, nessa divisão que é feita, a porção que lhe cabe no imóvel maior acaba ficando privada do acesso à via pública. O imóvel maior tinha acesso à via pública, sei lá, 2 ou 3 acessos, mas a forma como acabou se operando a divisão ou a venda de parte do imóvel fez com que aquele que ficou com uma determinada parte perdesse o acesso à via pública. Nesse caso de divisão ou de alienação parcial do prédio, se isso resultar o encravamento de um dos proprietários, os demais, algum dos demais, obrigatoriamente deverá tolerar a passagem. Poderá ser constrangido a conceder a passagem nos moldes do artigo 1285, caput, do Código Civil. Então vejam, quer-se evitar de qualquer maneira que um prédio fique absolutamente encravado sem acesso à via pública, porque isso, além de esvaziar o seu valor econômico, impede que o bem cumpra a função social que a Constituição desejou que os imóveis em geral cumprissem. Se houver, vejam, como é que se dá a constituição da passagem forçada? Bom, é possível que o proprietário do prédio encravado procure um dos vizinhos e se ajuste com ele a respeito da passagem. Olha, eu estou disposto a te pagar uma indenização aqui para você tolerar a minha passagem por um determinado trecho lá do seu imóvel, a fim de que eu possa acessar a estrada. Se isso não for aceito pelo proprietário vizinho, ou se houver divergência sobre onde deva ser a passagem dentro do imóvel, o imóvel de grande porte tem grande extensão e a passagem de repente pode se dar por vários trechos. Se não há consenso entre ambos, entre o titular do prédio encravado e o vizinho sobre por onde deva se dar a passagem, o que acontece? Ação judicial, e aí é o juiz que vai fixar o rumo da passagem, por onde é que se vai se dar o acesso do titular do prédio encravado à via pública. Evidentemente que nesse caso vai ter que ser nomeado um perito que vai vistoriar o imóvel, que vai fazer um laudo e vai dizer onde no imóvel se mostra mais adequada a passagem. Ele vai verificar em que trecho do imóvel isso causa menos transtorno para o proprietário vizinho e, ao mesmo tempo, consegue, de alguma forma, atender o titular do prédio encravado. E é com base na definição de onde vai se dar a passagem que vai ser fixada a indenização a ser paga pelo titular do prédio encravado. Tá bom? Nós vamos encerrar aqui esse vídeo e no próximo nós terminamos a passagem forçada e vamos para o próximo tema.